Sim, no Brasil já existiu um projeto que tentou embranquecer a população. E se você quer saber como isso se deu, quem apoiou e financiou, e se deu certo esse projeto de branqueamento, fica aqui comigo no vídeo porque o bate-papo de hoje vai ser sobre isso. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é o primeiríssimo vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a teoria de branqueamento, mas antes de começar, já aproveita e se inscreve no canal, curte o vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é importante para eu saber que você está curtindo, que está bacana, que eu já me preparo para produzir novos conteúdos e novos vídeos sobre temáticas próximas a essa. Então, bora pro vídeo? Tá, para a gente entender o sentido dessa teoria de branqueamento, a gente tem que sacar um pouquinho do contexto da época. O que estava rolando no Brasil ali um pouquinho antes? Quais que foram as mudanças que impactaram e que fizeram essa loucura, aos olhos de hoje, fazer sentido para a época? E assim, o Brasil tinha há muito pouco tempo, há poucos anos, acabado de se tornar um país livre. A escravidão como uma instituição tinha chegado ao seu fim. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. E junto a isso, a gente teve também a mudança de regime político. Deixamos de ser um país monárquico e passamos a ser um país republicano. E a galera que estava ali engajando e tocando o Brasil a partir desse momento, né, com o Brasil sendo liderado por um regime republicano, estava tentando colocar esse passado da escravidão, que era muito recente, num lugar muito mais distante do que ele de fato era. Então, a escravidão, nesse contexto ali de virada do século XIX para o começo do século XX, era um tema, era um debate que deixava as elites brasileiras extremamente incomodadas, extremamente ansiosas e tentando ocultar todas as possibilidades de falar sobre isso, porque era algo que envergonhava a história do Brasil. Nesse mesmo contexto, o Brasil começou a exportar muito produtos e gêneros alimentícios para fora, para o exterior. Vários países da Europa e também os Estados Unidos estavam passando por um processo muito intenso de industrialização e demandando muitos produtos e comida, gêneros alimentícios como um todo, assim. Então o Brasil estava exportando muita coisa, principalmente café, e esse boom de exportação fez com que as elites do nosso país se enriquecessem. E a partir do momento que elas passaram a se tornar cada vez mais economicamente importantes, elas também foram se tornando cada vez mais poderosas, com muito poder político, podendo liderar e governar cada vez mais, com muita mais força. Uma outra mudança também que afeta o Brasil é a do pensamento racial. Ou seja, o que isso quer dizer? Esse era um contexto do darwinismo social, do racismo científico, de uma ideologia que pregava que a raça superior era a raça branca. E o Brasil, devido à sua condição racial mestiça, do africano, do indígena e do branco europeu, essa mistura racial não era vista com bons olhos pelos países de fora. O Brasil estava sendo colocado no lugar de um país fadado ao fracasso, que não tinha jamais como se tornar um país moderno, porque essa condição racial mestiça colocava o Brasil em desvantagem em relação a outros países. Só que essa forma que o Brasil estava sendo enxergado pelos países do exterior, sobretudo os da Europa e os Estados Unidos, incomodou muito as elites brasileiras. Elas não estavam querendo ser vistas como pertencentes a um país atrasado, a um país incivilizado. Não, elas queriam disputar a modernidade, elas queriam entrar com tudo no que era ser considerado moderno, queriam entrar com tudo no que era ser considerado civilizado, mas para isso precisaria avançar algumas etapas, né? Cumprir alguns pré-requisitos. E aí, pensando nisso, né, assim, castelando, assim, matutando, viajando, imaginando como que seria tornar o Brasil um país civilizado aos olhos dos países europeus, as elites brasileiras, elas simplesmente abraçaram o racismo científico.
abraçaram a ideia de que, para se tornar um país moderno e civilizado, o Brasil precisaria embranquecer. E estando isso muito claro na mentalidade dessa galera, o próximo passo era como que isso seria viabilizado, como que esse embranquecimento seria feito na prática. E vou te falar, eu já adianto que ele aconteceu assim, de diversas formas. E o primeiro projeto que essa galera abraçou foi o projeto da imigração. Ou seja, nesse momento, assim, em alguns anos, algumas décadas, entrou um número muito massivo de brancos europeus aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, em cerca de 40 anos foram, em média, 3 milhões de brancos europeus chegando aqui no Brasil. E essa grande maioria chegou financiada pelo Estado brasileiro, que pagava passagem, que dava uma terra para a galera que estava chegando aqui poder construir a sua família, poder plantar, poder construir a sua casa, começar a vida em um outro país e disputar com os que já estavam aqui. Só para vocês terem uma ideia como que esse projeto de branquear a sociedade brasileira estava sendo levado a sério pelas elites, no ano de 1911, aconteceu em Londres, na Inglaterra, o Congresso Universal das Raças, em que foi mandado um representante aqui do Brasil, chamado João Batista de Lacerda, para defender a tese de que o Brasil era um exemplo de mistura racial e que se as políticas de imigração fossem de fato levadas a sério, em 100 anos os mestiços embranqueceriam e a raça negra seria extinta. Exatamente. O Estado brasileiro pagou um carinha, João Batista de Lacerda, que era um médico carioca, para ir para a Inglaterra nesse congresso defender essa tese de branqueamento da população brasileira. Então daí vocês já tiram que era algo que estava sendo encarado com muita, mas muita seriedade. E sabe qual que é o mais irônico, interessante disso? É que essa tese defendia a ideia de que em 100 anos o Brasil teria de fato embranquecido e conseguido exterminar com a raça negra. E sabe o que aconteceu 99 anos depois que essa tese foi defendida? Em 2010, segundo pesquisas feitas pelo IBGE, foi a primeira vez na história do Brasil que o número de pessoas que se autodeclararam pretas ou pardas foi superior ao número de pessoas que se autodeclararam brancas. Primeira vez na história do Brasil em que o número de pessoas negras foi superior ao número de pessoas brancas. Isso 99 anos depois da tese de que em 100 anos o Brasil teria embranquecido. Em 100 anos, o Brasil, ao invés de embranquecer, meu amor, o Brasil empreteceu. Mas agora voltando aqui para a gente seguir pensando nessa ideia racista que as elites brasileiras estavam comprometidas em fazer dar certo. Não bastava apenas branquear racialmente a população brasileira. Era preciso também passar por um branqueamento estético. Esse foi um período em que muitas cidades famosas do Brasil passaram por reformas urbanas. Então, as ruas que eram estreitas foram alargadas, muitos prédios foram construídos, prédios imensos, arranha-céus, construções essas que lembravam muito uma forma arquitetônica de países europeus. Era nisso que as elites estavam se inspirando mesmo, né? Como vocês estão conseguindo perceber. Então, assim, branqueou racialmente, passo um, mas junto a isso a gente tenta também fazer com que o Brasil pareça com Paris, pareça com Londres. Constrói os arranha-céu, constrói um negócio aqui para parecer assim, um país de verdade, um país civilizado. E isso de fato foi feito. Foi um período em que muitas mesmo, reformas urbanas foram realizadas aqui no nosso país. Um outro tipo de branqueamento também foi o branqueamento cultural. Ou seja, muitos elementos da cultura negra, da cultura afro-brasileira, foi alvo de perseguição e repressão. A capoeira, o candomblé, o samba. Projetos de leis foram criados para fazer com que essas manifestações culturais não pudessem ser realizadas. Tudo isso como uma forma de controlar, de reprimir os elementos da cultura afro-brasileira. Isso porque expressar uma cultura demarcadamente negra, para esses representantes do nosso país nesse contexto, era visto como um sinônimo do atraso.
E era isso que eles estavam querendo se afastar. E assim, vocês estão vendo que são várias formas de embranquecimento que estavam sendo colocadas em prática. O embranquecimento racial, através principalmente das políticas de imigração, o embranquecimento estético das ruas, das cidades, branqueamento cultural. Então, assim, tudo isso nos mostra que esse projeto foi de fato levado com muita seriedade. Foi visto com muita garra, com muito desejo de ser implementado pelas nossas elites. E depois de tudo isso, nos resta perguntar: esse projeto de branquear a sociedade brasileira deu certo? E a resposta é clara. É óbvio que não. Não deu certo, fracassou, foi um completo fracasso. Isso porque os nossos antepassados resistiram. Eles não ficaram de braços cruzados esperando que as elites brasileiras entendessem que esse projeto não deveria ser levado adiante, que era algo que não deveria ser feito e voltar atrás. Não, teve muita resistência, teve muita luta. E esse foi mais um período da história do nosso país em que os negros, os afro-brasileiros, resistiram. A nossa história, a história do povo negro, é uma história de muita repressão, mas é uma história também de muita luta. Sobrevivemos, gente, a mais de 300 anos de escravidão. Não foi pouca coisa. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. O último país. E isso nos mostra muito da mentalidade de uma elite. Uma elite racista, uma elite que não gosta de preto e que vai fazer o que puder para exterminar a nossa cultura e a nossa identidade. Resistimos no passado, seguiremos resistindo no presente, porque onde há opressão, há resistência. Essa é uma frase que eu gosto muito de compartilhar, é uma ideia que eu gosto muito de levar adiante, porque nos dá esperança, nos coloca como sujeitos capazes de mudar a realidade em que vivemos. A gente está sempre resistindo. E foi muito por isso que esse projeto de branqueamento fracassou. Fracassou feio, porque hoje seguimos sendo uma população majoritariamente negra. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Faz um comentário aqui também, diz se foi bacana, se eu consegui me expressar bem, se você entendeu, se foi confuso, se eu fui didático ou não. Dá um feedback mais geral para eu saber o que é que você está achando. Eu vou estar muito testando diversas coisas aqui no canal nesse começo. Então, eu vou estar sempre atento aos comentários, aos feedbacks, para estar incorporando nos próximos vídeos do canal, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha de fato te ajudado, tenha sido importante para você de algum modo. E ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Acabou? Acabou! Gente, consegui gravar o primeiro vídeo do canal, filho da céu, meu Deus! Nasceu o menino! Ou a menina, ou o menine, sei lá.